Aula 14.2 Conteúdo: Xadrez 2. Movimento das peças e seus benefícios. Habilidade: reforçar os conhecimentos sobre xadrez e identificar os benefícios do xadrez aos seus praticantes. Oi, gente! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um momento da aula de Educação Física. Hoje, como vocês perceberam, nós vamos continuar falando sobre o xadrez. Então, lá no primeiro momento, vocês estavam falando, com o professor Marcos a respeito do xadrez. E nesse momento, nós vamos reforçar ainda mais o que vocês já aprenderam, tá certo? E para esse início, eu trouxe para vocês o objetivo do jogo de xadrez. Vocês sabem qual é? Não? Ainda não entendeu como é que funciona o jogo? Então, vocês vão entender agora. Vamos lá? Então, qual é o objetivo do jogo? Bom, primeiramente, a pessoa que joga o jogo de xadrez é chamado de enxadrista, tá? Então, se eu pratico xadrez, eu sou chamada de enxadrista. E o que esse enxadrista ele precisa fazer? Ele precisa movimentar as peças de maneira que ele consiga deixar o rei adversário sem saída, ou seja, em xeque-mate. E falando de peças, vocês aprenderam o nome de todas elas? Vocês conseguiram ver aí o formato de cada uma delas? Então, são essas peças que o enxadrista precisa movimentar. Tanto é que vocês viram que cada uma delas tem um movimento diferente. Então, para reforçar ainda mais as peças, eu vou trazê-las novamente para vocês darem uma olhadinha. Então, pode vir aqui as peças, elas já vão se colocar aqui na nossa frente. Então, observem que nós temos aí 6 peças. Tá certo? E cada uma delas tem um nome, tem um formato e tem um movimento diferente, um deslocamento diferente, assim também como a captura de outras peças. Então, eu quero mostrar aqui para vocês novamente as peças, então a gente começa aqui por essa do cantinho. Lá no cantinho nós temos uma peça super importante dentro do jogo de xadrez, que é o nosso rei. É aquele que deve ser protegido de todas as formas. Tá certo? Ou seja, eu tenho que proteger o meu rei para que ele não fique em xeque-mate, tá certo? Logo depois, nós temos aqui na frente, a dama, uma peça também super fundamental dentro do jogo de xadrez. Ela é toda poderosa, Ela pode se movimentar por vários cantos, quantas casas ela quiser. Ou seja, em todas as direções, em quantas casas ela quiser. Logo depois, nós temos aqui o nosso bispo. Bispo também, uma peça importante dentro do jogo, Ele é a peça que se movimenta de que forma? Nas diagonais, tá certo? Logo depois, nós temos aqui o cavalo, que se movimenta de uma forma bem diferente das outras, que é em formato de L. Eu costumo dizer que esta peça aqui ela é a mais complicada de se entender o movimento. Quando você for mexê-la durante o jogo, você tem que pensar bem, analisar bem, para saber se está fazendo a jogada corretamente. Logo depois, nós temos mais aqui a nossa torre. A nossa torre, ela anda na vertical e na horizontal, tá? Quantas casas ela desejar também, tá? Quantas casas estiverem livres. E lá na pontinha, nós temos aí o nosso peão, que é o miudinho, é o pequenininho, mas também tem grande importância, A gente começa o jogo sempre com eles, tá? Então, como eu falei para vocês, cada um deles tem a sua importância dentro do jogo de xadrez. Lembrando, que cada jogador, o jogador das peças brancas e o jogador das peças negras, eles começam com 16 peças. Quais são? Um rei, uma rainha, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões, tá certo? Então, agora nós vamos relembrar, o deslocamento de cada uma dessas peças. E a gente começa com o peão. Vamos lá? Então, o peão, ele vai se movimentar pelas colunas, uma casa de cada vez, tá certo?
Mas se for no momento inicial do jogo, ele pode optar por avançar 2 casas. Lembrando que o seu deslocamento é diferente da sua captura, tá? Ou seja, ele captura outras peças na diagonal. Vamos olhar aqui no nosso tabuleiro? Vamos lá? Muito bem. Então, aí vocês têm a imagem novamente do nosso tabuleiro. Nós temos todas as peças. O professor Marcos já mostrou para vocês como se organiza. Eu vou montar só as peças brancas aqui para vocês visualizarem de novo. Tá certo? Então, a gente começa arrumando o nosso tabuleiro, sempre tendo a casa branca, né? A nossa direita livre. Então, a gente começa colocando as nossas torres. As torres, elas ficam na ponta do nosso tabuleiro. Logo depois das torres, nós temos os cavalos, tá certo? Lembre-se, os cavalos, eles têm um movimento diferenciado. Depois, nós temos os bispos. E no centro do nosso tabuleiro, nós temos aí o nosso rei e a nossa rainha. E vocês devem estar, professora, mas como é? Como é que faz para colocar no lugar certo? Então, vocês vão pegar aqui uma dica agora. Olha, a dama, vocês sabem que ela é uma peça muito vaidosa, né? Então, ela sempre vai ficar na casa da mesma cor que ela. Ou seja, se ela é uma peça clara, ela fica na casa clara. E o rei se coloca do lado dela, certo? E na frente nós temos aí os nossos guardiões, que são os peões, super importantes na jogada, tá bom? Então, deixa só eu terminar de colocar aqui para a gente continuar. E do outro lado nós temos as peças pretas, tá certo? Que vai ser colocado da mesma forma. Eu vou colocar só as peças brancas porque nós vamos utilizar essa parte do meio para demonstrar. Então, como eu falei para vocês, o peão, né, se está no início do jogo, ele pode andar 2 casas. Então, eu vou pegar aqui o meu peão, ó, eu posso andar 2 casas, tá? Ou eu posso andar somente uma. Deixa eu só colocar uma peça aqui para vocês. Tá. Vamos supor que eu já tinha mexido nessa minha peça do peão. Lembrem-se, o deslocamento dele sempre é para frente, mas a captura é na diagonal. Então, eu tomo o lugar da preta, né, e essa peça vem para mim, tá bom? Então, lembrem-se, se desloca para frente, uma casa ou 2, se for a primeira jogada, e captura na diagonal. Esse aqui é o nosso peão. Vamos à próxima. O próximo que nós temos é o cavalo. Ele movimenta-se e captura fazendo um L de 3 casas, em todos os sentidos, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, eu falei para vocês que esse é o mais complicado, né? Então, o cavalo, ele é aquele que salta. Vou começar o movimento dele aqui no meio. Então, tem que contar. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Voltou para o inicial. 1, 2. Olha só, já podia capturar aqui, né? Mas é a peça da mesma que ele. Então, vamos colocar aqui uma peça para vocês capturarem. Vai ser, ó. 1, 2, capturou a peça negra. Tá certo? Então, o cavalo é diferente também. Depois do cavalo, vamos observar aí a outra peça muito importante, que é o bispo. O bispo, ele se movimenta nas diagonais e captura também nas diagonais, tá certo? E ele pode se movimentar quantas casas estiverem à frente dele. Então, eu vou puxar o meu bispo aqui para o meio e vou pôr uma peça aqui. Então, eu posso capturar aqui, ó, somente na diagonal e eu só me mexo na diagonal. Lembrando que se eu começo numa casa clara, eu vou terminar numa casa clara. Se meu bispo está numa casa escura, ele vai, no caso esse aqui, ó, ele está na casa escura, então ele só vai se movimentar
nas casas escuras, tá? Muito bem. Então, aqui capturou novamente a nossa peça. Vamos a outra peça. Outra peça que nós temos é a torre. Ela movimenta-se e captura pelas colunas e horizontais, ou seja, ela vai se movimentar na vertical e na horizontal, quantas casas desejar. Então, eu vou subir aqui e vou colocar uma peça aqui negra. Olha só, eu venho, ó, tá? Peguei a peça negra, pronto, capturei. Então, sempre, ó, horizontal e vertical, certo? Muito bem. Próxima peça. Chegamos na rainha. Peça super poderosa, observem aí. Ela movimenta-se e captura pelas colunas, horizontais ou diagonais, quantas casas você desejar. Ou seja, a nossa rainha, a nossa dama, ela vai em todas as direções. Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Então, ela pode ir aqui, ó, em todas as direções, diagonal, vertical, horizontal, quantas casas estiverem livres para ela se movimentar. Então, vamos supor, se eu tenho uma peça aqui, outra aqui, todas elas eu posso capturar, porque eu ando tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na diagonal. Então, qualquer uma dessas peças eu poderia pegar, certo? Vou capturar o cavalo. Fiquei no lugar do cavalo, certo? Só tirar novamente aqui as peças. Muito bem. Volta aqui para a gente não se confundir. E vamos lá para a última peça super importante, fundamental para o jogo, que é o nosso rei. Então, ele movimenta-se e captura pelas colunas horizontais ou diagonais, mas apenas uma casa de cada vez. Ou seja, diferente da rainha, que se locomove por todos os sentidos, quantas casas ela quiser, o nosso rei não. Ele só vai andar uma casa de cada vez, ou seja, ele só pode o quê? Capturar as peças que estão próximas a ele, tá? Mais uma vez, ele fica em todos os sentidos, ou seja, eu posso ir para cá, posso ir para cá, posso ir para frente, para os lados e também para trás. Vou capturar todo, certo? Então, aqui estão as nossas peças novamente, tá? E como elas se locomovem. Então, isso foi só para reforçar o que vocês já aprenderam com o professor Marcos. Caso vocês tivessem dúvida, já dava para vocês verificarem aí, né? Tirar a dúvida de vocês. Então, mais uma vez, essas são as peças e aqueles são os movimentos que eu demonstrei para vocês. Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar agora a nossa aula falando um pouco mais sobre o xadrez. Então, lá no primeiro momento, juntamente com o professor Marcos e comigo, nós vimos o objetivo do xadrez, né, que é deixar, através dos nossos movimentos, das nossas peças, deixar o nosso rei adversário em xeque-mate. Nós vimos quais são as peças existentes dentro do jogo de xadrez, que no caso é cavalo, torre, bispo, peão, rei, rainha, certo? Que cada um deles possui os seus próprios movimentos, seu próprio deslocamento e também a sua captura. E assim nós vamos prosseguir esse momento agora falando sobre os benefícios, né, do xadrez para quem o pratica, no caso nosso enxadrista. Vamos lá? Então, os primeiros benefícios estão relacionados, né, não somente à hora do jogo, mas também na nossa vida pessoal, tá certo? Então, quem pratica xadrez vai ter uma maior desenvoltura ao tomar decisões. Por quê? Porque se vocês observarem bem, o xadrez, ele é um jogo onde você precisa pensar e tomar decisões corretamente para chegar ao seu objetivo. Então, isso acaba nos ajudando também na vida pessoal, na vida profissional também, por que não, né? Outro benefício
é o treinamento do pensamento crítico. Ou seja, se você vai pensar muito para tomar uma decisão relacionada ao jogo, logo você vai estar formando um pensamento, né? E aí, será que eu faço isso? Será que vai ser bom? Será que não? Como é que será que eu faço? Será que eu vou por esse lado ou pelo outro, tá certo? Então, vai te ajudar aí nesses dois fatores. Mas nós temos outros benefícios também. Vamos ver quais são? Então, maturidade intelectual, poder de análise de consequências, aumento da disciplina. Então, olha só aí, mais 3 benefícios que o xadrez traz para os seus praticantes. Como assim, professora? Poder de análise de consequência, aumento da minha disciplina. Com certeza, o xadrez traz esse benefício. Por quê? Mais uma vez, o xadrez ele é um jogo de estratégia. Então, você precisa pensar, né, para mexer ali as suas peças. E além de pensar na sua jogada, você tem que ter a habilidade de prever a jogada do seu oponente, certo? Então aí você tem que ficar esperto na jogada, tá certo? Então a tua disciplina relacionada à atenção, à concentração aumenta, ó, e muito, tá certo? Vamos prosseguir com mais benefícios. Além desses que eu falei para vocês, nós temos outros. Responsabilidade das ações, habilidade de antecipação, como eu falei para vocês. Olha aí na nossa imagem. O garoto ele está observando aí o nosso tabuleiro e ao mesmo tempo que ele está pensando na peça que ele vai mover, ele já está pensando em qual a peça do seu adversário pode comprometê-lo, certo? Então, sempre jogar pensando na jogada do outro. Até porque se você não observa isso, você com certeza vai perder as peças, tá certo? Então precisa se concentrar e realmente aprender o movimento de cada uma dessas peças. Próximos benefícios. Melhora o raciocínio lógico, aumenta a criatividade e a concentração, como eu já havia falado para vocês. Tá certo? Então, o xadrez, ele tem todos esses benefícios. Mas, além desses, nós temos mais. Aumenta a capacidade de planejamento e organização. Por quê? Você precisa planejar e organizar as suas peças e também as suas jogadas, certo? Outro benefício é que trabalha a paciência e também o respeito ao adversário. Então, você que está iniciando aí no xadrez, vai ter que trabalhar a paciência. Como vocês viram, né, para quem nunca teve contato com o xadrez, é muito complicado aprender logo assim o movimento das peças. Mas com calma, vocês conseguem chegar, compreender e entender quem são as peças e quais são os movimentos também. Então, vai trabalhar o quê? A tua paciência em aprender, né, em querer saber cada vez mais. Além do respeito ao teu adversário. Até porque quando nós estamos numa partida de xadrez, como eu falei para vocês, a questão é o quê? Estratégia. Então, da mesma forma que eu vou montar as minhas estratégias, o meu oponente também vai ali organizar as suas estratégias. E aí vai vencer quem tem uma estratégia melhor de jogo, né? Que organizou ali as suas jogadas para chegar no seu objetivo, que é dar checkmate no rei adversário, tá? Além desses benefícios que eu falei para vocês, tem muitos e muitos outros benefícios, tá certo? Por isso que o xadrez ele é considerado um jogo que faz bem para todas as idades, desde a criança até o idoso. Então, eu já chamo a próxima cartela, que vem falando justamente sobre a questão do estudo. Alguns estudos que já fizeram a respeito do xadrez apontou que praticar xadrez faz bem para todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, justamente por quê? Porque trabalha todos esses benefícios que eu disse a vocês: concentração, atenção, raciocínio lógico,
habilidade de antecipação, pensamento crítico, organização. Então, esses estudos eles só vêm mostrar o quanto o xadrez pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Tanto é que hoje o xadrez ele é muito utilizado dentro das escolas, justamente para trabalhar o quê? Essa questão da atenção dos alunos, né? A questão do pensamento crítico, da organização, da disciplina, também ensina a questão dos valores, do saber perder e ganhar, do respeito ao meu adversário. Então, hoje o xadrez ele não é somente um jogo de passatempo, mas sim uma das formas que os professores estão utilizando para ensinar até mesmo a matemática. E se vocês não sabem, vão saber hoje, agora, nesse momento, que o esporte, que o xadrez é considerado um esporte, né? Não um esporte que movimenta o corpo como um todo, mas que movimenta aqui, ó, a mente, tá certo? E para provar para vocês que o xadrez faz bem em todos os sentidos, para todas as idades, eu trouxe um vídeo muito interessante falando sobre a experiência, né, de um aluno, de pessoas que tiveram contato com o xadrez. Observem e agora é com vocês. Olhos no tabuleiro. Atenção às movimentações do adversário. Checkmate. Tem muita atenção, nossa. 2 vezes por semana, estudantes da Escola Municipal Carlos Pasquale de São Paulo fazem aulas de xadrez. O esporte requer concentração, disciplina, raciocínio. Sabe no que deu tanta exigência? A educação virou jogo e deu um checkmate nas notas baixas. Estão vendo este rapaz quieto em sala? Minhas notas eram péssimas. Eu era bagunceiro. Na ficha de acompanhamento estão advertências por indisciplina, faltas, encaminhamentos para psicólogos, 3 reprovações. Depois do xadrez, ele só fica acima da média. A gente fica mais concentrado, a gente pensa mais, se ajuda bastante no raciocínio de matemática. E a ideia de fazer do xadrez uma disciplina foi desse professor de matemática. Há 12 anos ele criou a xadrezmática. Aprender geometria é mais fácil utilizando as casas do tabuleiro. O xadrez ajuda bastante na capacidade do aluno desenvolver essas habilidades para a matemática. O xadrez é um jogo lógico, né? Bruno foi um dos primeiros alunos de xadrez. Hoje ele é voluntário na escola. O meu objetivo não é formar que eles sejam campeões mundiais de xadrez, mas sim futuramente melhores cidadãos. Medalhas e troféus não faltam na escola. Além de passar de ano, o Giovanni virou exemplo para os colegas. Muito bem, vocês viram aí o vídeo, né, onde trouxe aí a experiência de um aluno que só faltava, tinha notas vermelhas, que a partir do momento que ele se interessou, né, que o professor mostrou para ele aí o xadrez, ele teve uma melhora, tanto nas notas, quanto em relação à sua disciplina, sua atenção, foco, seu raciocínio. Viu como o xadrez ele é importante dentro das escolas também? Tanto é que o professor de matemática utilizou, né, para ensinar os seus alunos a geometria. Então, como eu disse a vocês, o xadrez hoje, ele é uma peça de apoio, ele é um jogo de apoio para o aprendizado dos nossos alunos, certo? No caso de vocês. E falando um pouquinho mais sobre o xadrez, para fechar esse momento, né, todo que vocês aprenderam sobre o xadrez, eu quero apresentar para vocês algumas regras gerais que são importantes nós sabermos desde o início, né, quando nós estamos tendo o primeiro contato aí com o xadrez. Então, primeiro, a primeira regra geral é que sempre o lance inicial vai ser das peças brancas, tá certo? Sempre das peças brancas. É por isso que o jogo de xadrez ele não é tido como um jogo de sorte, tá? Justamente porque somente sorte na hora ali de escolher quem é que vai ficar com as peças brancas ou as negras, tá? Mas, num todo, ele é um jogo de estratégia, tá certo? Próximas regras gerais relacionadas ao xadrez, vamos lá. Cada jogador efetua uma jogada de cada vez, tá certo? Então, é um movimento de uma peça por vez.
Lembrando que as peças elas não podem saltar, a não ser o cavalo, né, que no seu movimento já tem aí essa habilidade de saltar sobre outras peças. Próximas regras. Não é permitido que se coloque o próprio rei em xeque. Por isso que é importante saber o movimento das peças, saber para onde colocar e movimentar cada uma delas, para que você não corra o risco de colocar o seu próprio rei em xeque, tá certo? Quando o rei estiver em xeque, este deve ser protegido. E aí nós temos algumas formas de proteger esse nosso rei. Na verdade, 3 formas. Ou a gente captura a peça que está ameaçando esse rei, ou a gente desloca ele para um outro lugar onde ele não esteja ameaçado, ou a gente coloca uma outra peça entre o rei e a peça que o está ameaçando, tá certo? Então você tem algumas formas, tá? Mas para início, o importante é que vocês aprendam os movimentos de deslocamento e de captura de cada uma delas. Vamos prosseguir. Outra regra é que se você tocar em uma peça ou fazer um lance, você deve fazer um lance com ela. Ou seja, eu não posso tocar no rei ou na torre, qualquer uma das peças, e depois decidir tocar em outra. Não. Toquei no cavalo, o cavalo tem que se movimentar. Toquei na torre, eu vou ter que movimentar a torre, tá? Então, bastante cuidado aí na hora que estiver jogando. Observem bem qual peça deve ser locomovida, tá? Se locomover. Outra, não é permitido a volta de lances, como eu falei para vocês, tocou na peça, tem que ir em frente, não pode voltar o lance.